Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho com um novo assunto para vocês, certo? E hoje vamos falar um pouquinho de potenciação, ok? Então eu trago alguns exemplos e algumas observações sobre potenciação. A gente vai fazer exercício sobre isso aí, né? E vai fechar esse assuntozinho também, para posteriormente a gente poder fazer um testezinho ou uma provinha. Então eu coloquei logo aqui em cima, ó, potenciação com expoente natural. E o que é um expoente natural, professor? Um expoente natural é um número qualquer, um número natural, certo? Pode ser um zero, pode ser um expoente, pode ser 2, certo? E aonde é que está esse expoente? Aí eu coloquei para a gente entender melhor, conhecendo a potenciação. Eu coloquei um número bem grande e um número menor em cima desse número grande. Então esse número menor em cima desse grande aqui é chamado de expoente. É o que a gente fala, é o que eu estou falando anteriormente. Ó, potenciação com expoente natural. Aqui o 4 é um número natural. E o expoente indica o quê? Eu coloquei que indica o número de vezes que o fator se repete. Quem é esse fator? O fator é esse número aqui, que também pode ser chamado de base. Então, o número maior, ele é chamado de base. E esse número aqui maior, que é chamado de base, indica o fator que se repete. Então, esse é o fator que se repete. O expoente indica o número de vezes que esse fator vai se repetir. Então, se eu fosse fazer a potência desse número aqui, eu já sabia, porque esse 4 está me mostrando, que eu ia repetir esse número 3 4 vezes, certo? Então, isso aqui é o que a gente vai estudar a fazer. Então, eu quero que você entenda que o número maior é a base e o número que fica em cima é expoente. A gente tem que aprender isso porque quando chegar lá na frente para estudar monômios, polinômios, a gente vai precisar muito disso aí. Eu coloquei dois exemplos aqui embaixo, pessoal, bem prático e bem simples. Número maior e o número menor. O número maior e o número menor. O número maior, como é que é o nome? Base. O número menor, expoente. Esse número menor aqui, que é chamado de expoente, indica quantas vezes eu vou repetir o número maior. Então aqui está indicando que eu vou repetir esse número 2 vezes. Então como é que faz? 3 vezes 3. Tem aluno que coloca aqui no lugar desse pontinho um sinal de mais. E soma 3 mais 3 dá 6. Aí está errado. Você vai ter que repetir o 3 e botar um pontinho no meio. Esse pontinho significa multiplicação. Então, o número 2 aqui indica, olha para cá onde ele fala, ó, quantas vezes eu vou repetir esse 3. Vezes, então, 2 vezes, ó, 3 vezes 3. Aí eu vou e faço a conta. 3 vezes 3, 9. É a resposta desse primeiro exemplo. Bora para o segundo exemplo? Eu tenho 2 que é a base e tenho 3 que é o expoente. O expoente está falando para mim quantas vezes eu vou repetir essa base aqui, esse número 2. Quantas vezes, pessoal? 3 vezes. Então você vai colocar assim, ó, 2 vezes. 2 vezes 2 é igual. Então aqui é só multiplicar. Ó. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Aqui era a resposta da letra B. Bem fácil, né? Bem prático até agora. Aí eu coloquei a primeira observação. Eu coloquei quando o expoente for zero. Quem é o expoente, pessoal? É o número maior ou o número menor? O expoente é o número menor, o número que fica em cima do número maior. Então ele fala que quando esse expoente for zero, a potência é igual a 1. Então todas as vezes que o expoente for zero, a potência vai ser igual a 1. Então bora calcular a potência desse número aqui. Ó. Eu tenho 2 elevado a zero. O expoente aqui não é zero? Então todo número que é elevado a zero, ou que o expoente é zero, quanto é que vale isso aqui? Vale 1. Então você não precisa se preocupar. Viu um número e tem um zero em cima? 9 elevado a zero.
isso toda vez vai ser igual a 1. Por quê? Porque meu professor falou que quando o expoente for zero, aqui o expoente é zero, ó, o expoente é o número menor que fica em cima. Quando o expoente for zero, a potência é igual a 1. Não importa o número. Se o expoente em cima for zero, toda vez essa potência vai ser igual a 1. Então, 15 elevado a zero é igual a 1. 999 elevado a zero é igual a 1. Menos 1 sobre 7 elevado a zero é igual a quanto? A 1. Por quê, professor? Porque não importa o número. Não importa esse número aqui de dentro, certo? Ou desse jeito, se ele vier desse jeito. Se ele não vier dentro de parênteses, ele vem desse jeito. Não importa o número. Se for elevado a zero, é igual a 1. 1,35 elevado a zero. 1,35 elevado a zero é igual a 1. Por quê? Porque meu professor falou que todo número que é elevado a zero é igual a 1, certo? Quando o expoente, esse número aqui em cima, ó, vou botar aqui, esse número pequenininho é chamado de expoente. Expoente. Quando o expoente for elevado a zero, certo? Quando o número for elevado a zero, aqui que o expoente for zero, a potência vai ser igual a 1. Expoente igual a zero. Então, a potência desse número vai ser igual a 1. Beleza? Observação 2. Eu coloquei, quando o expoente agora for 1, o expoente é um número maior ou um número menor? O expoente é o número menor, é o número que fica em cima. Então, quando esse expoente for 1, olha aqui o 1, a potência é igual ao próprio número. Vou pegar o mais fácil aqui para você entender. Quando o expoente, isso é expoente, ó, o menorzinho, expoente. Quando o expoente for 1, a potência é igual ao próprio número. Então, 20 elevado a 1 é igual a 20. 999 elevado a 1 é igual a 999. Por quê, professor? Porque meu professor falou que quando o expoente for 1, todo número que for elevado a esse número 1 é igual a ele mesmo, certo? Olha para um número negativo aqui, ó. Menos 4 elevado a 1. O expoente não é 1? O expoente aqui é 1. Expoente é 1. Se o expoente é 1, não importa o número. Todo número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ser aqui menos 4. 4 elevado a 1 é igual a 4. Vê que aqui mudou só o sinal. Aqui era menos 4, ficou menos 4. Aqui era 4, ficou 4, que é mais 4, né? É a mesma coisa. Olha para a letra A. 3 sobre 7 elevado a 1. Todo número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. Menos 5,4. Todo número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. É igual a menos 5,4. Então, não esquece. Quando o expoente for zero, essa potência é igual a 1. Quando o expoente for 1, expoente é 1 aqui, ó. A potência é igual ao próprio número. A potência é igual ao próprio número. Bora para outra partezinha da potenciação. Eu agora vou apresentar para vocês potenciação com um expoente inteiro negativo. Veja que anteriormente, deixa eu voltar lá só para vocês dar uma olhadinha, a gente estava fazendo, ó, com expoente inteiro positivo. Ó. Por que positivo? Porque aqui eu tenho um sinalzinho de mais. Não precisa colocar quando o número é positivo, ó, mas aqui é mais, aqui é mais, aqui embaixo é mais, ó, no 1, entendeu? Então eu estava trabalhando com o expoente positivo. Ele fala agora, aqui no outro trechinho que eu trago de potenciação, ele fala agora quando o expoente é negativo, inteiro negativo, um número inteiro, mas negativo. Aí eu botei uma observação para a gente ler primeiro, entender e fazer os exemplos. Eu coloquei, quando uma potência tiver um expoente negativo, ó, o expoente aqui, ó, negativo, deixa eu marcar aqui para vocês verem, ó, expoente não é negativo, aqui é menos 2, ó. Quando uma potência tiver um expoente negativo,
o sinal do expoente deverá ser invertido. Então, se aqui é menos, vai virar mais. Eu coloquei até dentro do parênteses. Invertido é o oposto. Vai ser o oposto a esse daqui. Se aqui é menos, vira mais. Desde que a base, que é o número maior, da potência também seja invertida. Então, vamos entender isso aqui para vocês não se confundir, porque tem aluno que se confunde com isso. Então, veja só. Eu tenho uma base e tenho um expoente negativo. Ele fala que para mim resolver isso aqui, eu tenho que inverter o sinal do expoente aqui e inverter a base. Vê se vocês concordam comigo aqui. Ó. Imagina, certo? Imagina. Aí você vai entender. Eu tenho um 4 aqui, certo? Imagina que aqui embaixo não tem nenhum número. Estou passando a risquinha para você entender. Não tem nenhum número. Mas, quando não tem nenhum número aqui, isso quer dizer para a gente, certo? Quer dizer para a gente aqui que o númerozinho aqui é 1. Só para você entender. Que quando eu inverter, aí você vai concordar comigo. Então, veja só. Eu tenho um 4 elevado aqui a menos 2. Menos 2 é o expoente. E aqui eu passei uma linha imaginária, certo? A gente está imaginando. E abaixo dessa linha imaginária aqui, eu coloquei que tinha um número 1. Vamos dizer que tenha 1, certo? Quando não tem número, a gente supõe que tem 1. Por que tem 1, professor? Porque não pode ser 0, pessoal, aqui. Porque eu vou dividir 4 por 0, vai ficar 0. Então, não pode, eu não posso colocar 0 aqui. O número aqui tem que ser diferente de 0. E por que não pode ser 2? Porque eu começo pelo número 1, certo? Então, imagina que aqui tem um número 1. Então, eu vou inverter lá, aí vocês vão sacar como é que vai ficar isso daqui. Então, ele fala que eu tenho que inverter primeiro o número, o expoente, inverter o sinal, né, do expoente e inverter o número. Então, isso daqui, esse número aqui, é a mesma coisa disso aqui. Eu vou inverter. Ó. 1 vem para cima, 4 vem para baixo. E o 2 aqui, eu vou botar um parênteses, vai mudar. Vai ficar com o sinal de positivo. Vê se você entendeu. O 4 estava em cima. 4 foi para baixo. Para não ficar sem ninguém em cima, eu coloquei quem? Um 1. Número 1. É por isso que quando não tem número aqui, a gente imagina que tem um 1. A 1 veio para cima, certo? Inverti, ó. E o 2 aqui, que era menos, virou mais. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó. Quando uma potência tiver um expoente negativo, ó, a potência aqui tem um expoente negativo, o sinal do expoente deverá ser invertido. O sinal desse expoente deverá ser invertido. Eu não inverti? Aqui era menos, agora virou mais. Desde que a base da potência, a base é o 4, também seja invertida. Aí eu inverti, ó. 4 veio para baixo e o 1 aqui que a gente imaginou veio para cima. Aí agora sim, dá para a gente resolver. Isso aqui é igual. Quantas vezes eu vou repetir esse número aqui de baixo? Esse número todo aqui. Ele está dizendo que é 2 vezes. Ó. Então vai ser 4, 1 sobre 4, vezes 1 sobre 4. Aí agora dá para resolver. Ó. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 4, 16. Isso aqui é a resposta dessa letra A. Então tem que ter o maior cuidado do mundo quando for resolver questões de potência com o expoente negativo. Tem que fazer toda vez essa invertida aí, senão vocês vão errar. Bora para letra B. Mesmo esquema. Imagina que aqui embaixo tem 1. Ele não disse que é para mim trocar o sinal do expoente e inverter a base? Então, como é que a gente vai fazer aqui, professor? Vai fazer dessa maneira. Ó. Vou abrir aqui o parênteses e vou colocar. Ó. 4 vem para baixo e o 1 que está embaixo vem para cima. O 1 daqui, ó, o 1 imaginário. E esse 1 que está aqui, eu vou escrever ele aqui positivo. Porque ele não é negativo, agora virou positivo. Precisa escrever o sinal de mais? Não, porque eu já sei que ele é positivo. Igual. Aí agora ficou fácil de resolver com os exemplos que a gente já viu. Todo número que é elevado a 1 é igual a quanto? Todo número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, a resposta aqui é 1 quarto. Bora para a letra C. Letra C aqui, pessoal. Eu tenho menos 2 elevado a menos 1. O que é que eu vou fazer, professor? Primeiro eu vou abrir esse parênteses aqui
para você ver como é que a gente vai fazer. Então, ó, vou escrever esse número aqui. O 2 não está em cima? O 2 vem para baixo. Passo o tracinho, 1 está embaixo? 1 vem para cima. E boto o sinalzinho de menos aqui, que é referente a ele todo. Fecha aqui o parênteses e esse menos 1 aqui vai virar mais 1. Vou colocar só 1. Precisa escrever mais 1? Não, porque eu já sei que aqui o número sem sinal, quando ele está sem sinal, ele significa mais. Então, todo número que é elevado a 1 é igual a quanto? Todo número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, a resposta aqui vai ser menos 1 sobre 2. Bora para a letra D. Para a letra D agora, ver que o expoente aqui mudou. Ó, é menos 2, né? Mas continua na mesma pegada. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Imagina que aqui embaixo tem 1. Abro parênteses. Então, se aqui embaixo tem 1, imagina. Vou colocar o sinal. Imagina que aqui tem 1. Então, 1 vem para cima. E o 2 que está em cima vem para baixo. Fecha aqui. E esse menos 2 aqui, eu vou inverter ele. Ele não está menos 2? Eu vou colocar mais 2. Precisa escrever o mais aqui na frente? Não, porque eu sei que o número é positivo. Então, agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou resolver. Ó. Ele está falando que esse menos 1 sobre 2, eu vou repetir ele 2 vezes. Vou colocar aqui, ó, menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. Agora é só fazer o jogo de sinal, aqui, o joguinho de sinal, e resolver a continha. Então, para resolver esse jogo de sinal aqui, eu sei que na multiplicação, vou colocar aqui, ó. Na multiplicação, existe um joguinho de sinal. Quando é mais, esse é o sinal de vezes. Quando é mais com mais na multiplicação, o sinal dá mais. Quando é menos com menos, menos com menos na multiplicação, o sinal também dá mais. Quando é mais com menos na multiplicação, quando é mais com menos na multiplicação, esse pontinho é sinal de multiplicação. Quando é mais com menos na multiplicação, é menos. E quando é menos com mais na multiplicação, também é menos. Então, isso é a regrinha do joguinho de sinal, que vocês aprendem lá no 7º ano, certo? Então, como vocês não viram quase nada no 7º ano, eu estou recordando aqui que é para vocês entenderem. Então, vê só. Voltando aqui para esse exemplo nosso, ó, aqui é uma multiplicação. Estou multiplicando menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. Eu tenho um sinal de multiplicação aqui e tenho 2 sinais de menos. Então, ó, menos com menos na multiplicação. Olha para a tabela. Menos com menos na multiplicação. Vai dar o quê? Mais. Precisa escrever o mais aqui? Não. Aí você multiplica, ó. Multiplica. 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 2? 4. Isso é a resposta dessa questão aqui. Bora para a letra E. Mesmo esquema. Ó. Quando ele vem assim, ele fica mais fácil. Ó. Muito mais fácil. Porque o que é que eu vou fazer aqui? Ele fala que quando eu tenho o expoente negativo, eu tenho que trocar o sinal do expoente, certo? Ele vai virar positivo e inverter a base. Então, se inverter a base aqui, ó, ficou bem fácil. Ó. Vou abrir aqui o parênteses. Inverter a base. O 5 vai para cima e o 2 vem para baixo. 5 vai para cima e o 2 vem para baixo. E o 1 aqui, que era menos, virou mais 1. Não é facinho assim, quando está assim? Quando tem dois números, é bem fácil que você percebe o que é que você vai fazer. Quando vem sem número, como esse aqui, ó, você tem que imaginar que aqui embaixo tem um número 1. Então, ó, eu inverti. 5 foi para cima, 2 veio para baixo. E o menos 1 aqui eu troquei, o sinal ficou mais 1. E todo número que é elevado a 1 é igual a quanto? A ele mesmo. A resposta aqui é 5 sobre 2. Bora para a questão F, para a letra F aqui. Eu tenho menos 2 elevado a menos 4. Veja que o expoente agora aqui é menos 4. Mesma coisa, ó. Imagina que aqui embaixo do menos 2 tem 1. Então, bora lá. O que é que eu vou fazer primeiro, professor? Eu vou inverter isso aqui, ó.
Então, se aqui tem 1 embaixo, eu vou botar o sinalzinho daqui, 1 vem para cima e o 2 vem para baixo. Fecha aqui, e esse menos 4 agora virou 4. Aí ele está falando aqui quantas vezes eu vou repetir esse número aqui. Vou repetir 4 vezes. Então, isso é igual. Vou botar aqui, ó, menos 1 sobre 2 vezes, não é 4 vezes? Menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2, igual. Então, aqui, ó, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, 4 vezes, com o sinal. Aí eu faço o jogo de sinal. Menos com menos, esse menos aqui, ó, menos com menos na multiplicação. Menos com menos na multiplicação deu mais. Esses dois aqui dá mais. Aí eu pego esse mais daqui e vou com esse menos, ó. Mais com menos na multiplicação. Mais com menos na multiplicação deu menos. Aqui dá menos. E menos que eu encontrei aqui com menos na multiplicação. Menos com menos na multiplicação deu o quê? Deu mais. Precisa escrever o mais? Não. Aí multiplica os números. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Aqui vai dar 1. Passa o tracinho. Agora multiplica os de baixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Isso é a resposta dessa letra F. Bora para a letra G. Veja aqui. Eu tenho menos 3 sobre 2 elevado a menos 3. Então, eu já sei que eu tenho que trocar o sinal do expoente aqui. Ele vai virar positivo. E tenho que inverter esses números aqui. O 2 vai para cima e o 3 vem para baixo. Porque quando eu troco o sinal do expoente, a base também tem que ser invertida. Então, bora logo escrever a base aqui, ó. Menos, o 2 vai para cima e o 3 vem para baixo. Fecha. E agora eu troco o sinal do expoente. Aqui não é menos? Agora vai virar mais 3. Precisa escrever o mais? Não. Quantas vezes eu vou repetir essa base aqui? 3 vezes, que ele está me dizendo. Aí eu vou colocar aqui, ó, menos 2 sobre 3 vezes. Menos 2 sobre 3 vezes. Menos 2 sobre 3. E agora eu vou fazer a conta. Primeiro jogo de sinal. Menos com menos na multiplicação. Ó. Menos com menos na multiplicação dá mais. Esses dois aqui dá mais. Vou botar o sinalzinho de mais aqui. Aí, mais daqui com esse menos aqui. Ó. Mais com menos na multiplicação. Mais com menos na multiplicação deu menos. Aqui eu sei que o sinal é menos. Aí multiplico os números. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Passou o tracinho. Agora, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Isso é a resposta dessa letra G. Então, na potenciação com o expoente inteiro negativo, o expoente inteiro negativo, ó, todos eles estão inteiro negativo, você tem que ter o cuidado. Qual é o cuidado? Você vai ter que inverter, certo? O sinal desse expoente, ele vai virar positivo, e ter o cuidado também de inverter a base, né? Então, quando você inverte o sinal do expoente, tem que ter o cuidado também para inverter a base. Eu trago também aqui, pessoal, propriedades da potenciação. Então, eu trago a primeira propriedade aqui. Produto de potência de mesma base. O que é produto? Quando ele falar em produto todas as vezes, isso é a mesma coisa de multiplicação. Isso é a mesma coisa de multiplicação. Aí vocês vão entender. Produto de potência de mesma base. Tem a mesma base essa potência? Tem. Ó. A base aqui é 7, a base aqui é 7. A base aqui é 5, a base aqui é 5. A base aqui é 2, a base aqui é 2. Então, ó, produto de potência com a mesma base. É uma multiplicação, produto quer dizer multiplicação. É uma multiplicação de mesma base. Ó. Mesma base. São esses números aqui, os maiores. Aí eu falei que na multiplicação de potência da mesma base, ou de mesma base, né? Repete-se a base. Eu vou repetir a base aqui, ó. Repete a base. E somos expoente. Para resolver, ó. Na multiplicação, repete a base e somos expoente. Então, quanto é aqui? 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. Resolvendo essa potência, quantas vezes eu vou repetir o 7 aqui?
5 vezes, ó. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo vezes, ó. 5 vezes, não é 5? Então, eu vou fazer agora a conta, ó. 7 vezes 7, 49. Aí, 49 vezes 7, bora lá. 7 vezes 9, 63, a 6. 7 vezes 4, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Aqui deu 343. 343 vezes 7. 7 vezes 3, 21. A 2. 7 vezes 4, 28. E 2, 30. A 3. 3 vezes 7 ou 7 vezes 3, 21. E 3, 24. Aqui deu 2.401 vezes 7. Tem que fazer essa conta todinha. 7 vezes 1, 7. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 4, 28. A 2. 7 vezes 2, 14. E 2, 16. Aqui deu alto o valor, mas eu não vou botar um valor tão alto assim para você não. Então, a resolução dessa letra A é isso aqui tudo. Por quê, professor? Porque aqui, quando eu tenho na propriedade da potenciação o produto de potência, eu tenho que fazer com a mesma, o produto de potência da mesma base, eu tenho que fazer esse esqueminha aqui. Vou repetir a base e somo os expoentes em cima. Depois eu resolvo a potência. Bora fazer isso aqui embaixo para você entender. Ó. Tenho menos 5 a quarta vezes menos 5 a segunda. Mesma base. Então, vou repetir a base e somar os expoentes aqui. Ó. Eu tenho 4 com menos 2. Vou colocar agora aqui para você entender. Ó. 4 com menos 2. Se eu tenho 4 e tiro 2, fica quanto? Fica 2. Então, vai ser 5 menos 5 a segunda. Eu poderia fazer aqui direto, mas eu fiz aqui para vocês entenderem, certo? Aqui, como eu tenho dois números positivos, mais com mais eu já somei. Ó. 2 com mais 3, 5. Aqui eu tenho um número com o sinal de mais e tenho um número com o sinal de menos. Então, 4 menos 2 dá 2. Resolvendo isso, quantas vezes eu vou repetir esse menos 5? Vou repetir 2 vezes. Menos 5 vezes menos 5. Menos com menos na multiplicação dá mais. Então, aqui o sinal é mais. E quanto é 25? 5 vezes 5 dá 25. Isso é a resposta dessa letra B. Bora para a letra C. Eu tenho a mesma base. Vou repetir a base. E vou fazer a sominha entre eles dois aqui. Ó. Menos 6 mais 4. Se eu tenho uma soma aqui, certo? De dois números com sinais iguais, com sinais diferentes, perdoe, uma soma com dois números, com sinais diferentes, o que é que eu devo fazer? Eu vou subtrair o número maior do número menor e colocar o sinal do número maior. Então, vou repetir logo a base, que é 2. Se eu tenho 6, tiro 4, fica quanto? Fica 2. Mais 2 o quê? Menos, porque eu tenho que colocar o sinal do número maior. Aí ele apareceu naquele esquema que a gente viu anteriormente. Eu tenho aqui o expoente negativo. O que é que eu devo fazer? Eu devo trocar o sinal do expoente e inverter a base. Imagina que aqui embaixo tem 1. Então, isso aqui vai ser igual. Bora fazer aqui, ó. Eu vou colocar o número 1 para cima, o número 2 para baixo. E vou inverter aqui o sinal do expoente. Aqui não é menos, vai virar mais. Então, agora ele fala que eu tenho que repetir isso aqui 2 vezes. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. Agora, eu resolvo. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 2 é 4. Isso é a resposta da letra C. Então, tem que se ligar muito nisso aí, senão vai terminar vocês fazendo besteira. Tá ok, pessoal? Então, trago também aqui outra propriedade da potência, certo? A outra propriedade aqui da potenciação é o quociente de potência de mesma base. Quando ele falar quociente é a mesma coisa, vou botar assim igual, é a mesma coisa de divisão. Então, quando ele falar em quociente, ele está falando em dividir. Então, eu coloquei na observação. Na divisão de potência de mesma base, olha aqui, ó, ó o sinal de dividir aqui, divisão de mesma base, aqui, ó, base 5, base 5, base 1 sobre 2, base 1 sobre 2, base 3, base 3.
repete-se a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Aqui subtrai. Então, bora resolver aqui. Eu vou repetir a base e vou subtrair esses expoentes. Ó, 7 menos 4. Quanto é 7 menos 4? Vai dar 5, que é a base, 3. Resolvendo isso aqui, ele está falando que eu vou repetir esse 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Quanto é 5 vezes 5? 25. E 25 vezes 5? 125. Aqui era a resposta dessa letra A. Bora para a letra B. Na letra B eu tenho duas bases iguais, então eu já sei que eu tenho que repetir a base, 1 sobre 2, com um sinalzinho, e vou subtrair os expoentes na divisão, né? Porque aqui é uma divisão. Então, 5 menos 7. Então, 5 menos 7, o que é que eu vou fazer agora? Vou repetir a base novamente, 1 sobre 2, e 5 menos 7, ó, 5 menos 7 é 2, só que eu vou botar o sinal do número maior, que é 7. Então, aqui vai ficar menos 2. Quando eu coloco dessa maneira, vai acontecer daquela maneira que a gente já tem visto lá atrás e estava acostumado a fazer. Eu tenho um expoente aqui negativo. Então, se eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter a base. Isso aqui é igual. Vou inverter a base. 2 vai para cima e 1 vem para baixo. Eu não vou escrever o número 1 agora aqui, certo? Não vou escrever o número 1, mas eu vou escrever, só para vocês tirar a dúvida. E aqui eu inverto o sinal. Aqui vai ficar positivo agora. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu vou repetir essa base aqui duas vezes. Então, ó, menos 2 sobre 1 vezes menos 2 sobre 1. Igual. Menos com menos na multiplicação dá mais. Não precisa escrever. 2 vezes 2 dá 4. E 1 vezes 1 dá 1. 4 dividido por 1 é 4. A resposta aqui é 4 dessa questão. Certo? Vamos ver a letra C. A letra C aqui eu tenho a mesma base, ó, base 3. Repete a base na divisão e na divisão eu subtraio os expoentes. Aqui tem o 3 menos 2. Para resolver isso aqui, eu vou colocar a base novamente. E quanto é 3 menos 2? É 1. E todo número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. A resposta aqui é 3. E por último, eu trago aqui outra propriedade da potenciação, potências de potências. Potências de potência. E o que quer dizer isso aí, potências de potência? A potência de uma potência com base racional não nula, ela não pode ser zero. Aqui, esse número maior não pode ser zero, certo? Essa base aqui. Qualquer número, menos zero. É obtida mantendo-se a base e multiplicando-se os expoentes.